Mateus 28, 16 a 20 é o nosso texto, Domingo da Trindade, uma das mais originais e surpreendentes de todas as doutrinas cristãs. Ela é diferente do que qualquer outra religião ensina. É a doutrina de que Deus é triuno, é um trio, um Deus em três pessoas. Muitas coisas interessantes sobre esse tema. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, este foi um dos principais grandes assuntos, doutrinas, amplamente debatido e articulado pelos primeiros cristãos. Primeiro, porque se fazia necessário apresentar o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, para o Império Romano e para o mundo inteiro, na verdade, que, via de regra, acreditava em um mundo, uma religião politeísta, em um panteão de deuses. Em segundo lugar, porque dentro dos próprios cristãos, da igreja cristã, houve dúvidas, sérias dúvidas, sobre essa questão de quem é Deus. Como é isso, Pai, o Filho e o Espírito Santo? Por isso, nesta dúvida e nesta necessidade de apresentar Deus de uma forma correta, de uma forma santa, os primeiros cristãos se dedicaram muito a debater, a conversar e a estudar na Bíblia quem é Deus. E deste estudo exaustivo que os cristãos tiveram por pelo menos 100 anos estudando, nós temos, por exemplo, a conclusão, oficial desta doutrina sendo elaborada em 3 grandes concílios. Concílios da igreja que reuniam todos os cristãos do mundo inteiro numa cidade. 3 concílios antigos que os cristãos reconhecem se dedicaram, dentre outras coisas, principalmente a debater sobre a Trindade. São eles chamados os concílios trinitários, porque o assunto da Trindade era a pauta principal. São eles o concílio de Nicéia, dali temos o credo niceno, depois teve o concílio de Constantinopla, 40, 50 anos depois, e mais 40, 50 anos depois, o concílio de Éfeso. Então, nesse período de 325 a 431, essa doutrina foi amplamente discutida, estudada e examinada a fundo. E então se estabeleceu, como lemos o credo atanasiano, que explicita claramente qual é a fé que os cristãos têm sobre Deus. Outro fato interessante, agora por um viés mais assim ecumênico, por assim dizer. Não sei se vocês sabiam, há muita coisa na igreja católica e protestante e ortodoxa que nós discordamos, que nós estamos divididos, que nós não temos a mesma interpretação. Mas todos os cristãos na face da terra concordam nesta doutrina, na Trindade. Trindade é a doutrina unificadora de todos os cristãos. O que os documentos dos credos dizem, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são assinados embaixo por todos os cristãos verdadeiros. E se algum grupo de pessoas eventualmente passa a questionar a divindade de uma destas 3 pessoas, este grupo é considerado herético, considerado uma seita e não faz parte da igreja cristã. Através dos séculos, desde o começo, os cristãos aprenderam e fazem questão de anunciar o seu Deus. E é um mistério. O mistério da Trindade. Eu vou destacar 2 pontos hoje para a gente levar para a nossa vida algum aprendizado relevante. Eu vou fazer estes 2 pontos num diálogo com frases da letra de uma música do Legião Urbana. Música Índios. Meus 2 pontos. A doutrina da Trindade, a sua dificuldade e a sua beleza. Tá? Sua dificuldade e a sua beleza. Vamos começar com a dificuldade
da doutrina da Trindade. Muitos teólogos defendem que a doutrina da Trindade é o pensamento mais difícil que a mente humana é chamada a processar. Talvez seja um exagero, não sei. O que não podemos sonegar é que quando nós falamos de Deus, é que essa doutrina bíblica da Trindade, ela apresenta sérios desafios para a compreensão racional. E aí, nesse sentido, Renato Russo tinha absoluta razão. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus, ao mesmo tempo, é três. Quem me dera, um sonho. Quem me dera somente uma vez, por um dia, por um segundo sequer, eu não consigo. Quem me dera. E os cristãos estão unidos com Renato Russo nessa frase, porque nós também não conseguimos entender. Quem compreende o mistério de um Deus em três pessoas? Porque não é fácil. Onde estão as dificuldades, você me pergunta? Bom, muitas, mas eu vou destacar duas dificuldades. Primeira delas, a doutrina da Trindade é sempre background na Bíblia. Como assim, pastor? É que quando a gente se dispõe a estudar sobre a Trindade, essa dificuldade ela está na saída. A Trindade ela é mais presumida do que explicada na Bíblia. Imensa maioria das vezes. Quando a Trindade aparece, primeiro que ela não aparece tanto junta. Os três juntos. Aparece, mas não tanto. E quando aparecem os três juntos, ou referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo juntos, não é para explicar tintim por tintim como é que é a Trindade dentro dela e como é que ela funciona. Não há em nenhum lugar da Bíblia, pode pesquisar, uma seção, uma página, onde algum autor diga assim, agora vou ensinar para você sobre a Trindade. Ponto A, ponto B, ponto... Não há. Se a gente quiser aprender a doutrina da Trindade, e a gente pode, na Bíblia, e ela ensina, a gente vai precisar pensar os textos e perceber a Trindade no pano de fundo. Porque quando ela aparece, normalmente ela está junto com outras doutrinas que são mais destacadas no contexto. Por exemplo, o texto que nós destacamos hoje. Mateus 28, é um texto sobre o quê? É um texto sobre o quê? Tenho certeza que vocês já ouviram alguma pregação, ou ensino, ou devoção sobre isso. É um texto sobre missão. É sobre fazer discípulos. Né? Talvez um texto sobre batismo, mas é um texto especialmente sobre fazer discípulos. Jesus está se despedindo, e quando ele está se despedindo, ele diz, vão fazer discípulos. Né? É o que nós lemos lá em Mateus. Quero mais seguidores, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está se despedindo, dando uma missão, e a Trindade aparece relacionada ao batismo. Mas não é o ponto principal do texto. O ponto principal é, vão fazer missão. E vocês vão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, a Trindade também está lá, mas ela é pano de fundo. O Pai e o Filho aparecem, o Espírito, mas o texto é sobre o batismo de Jesus. A gente está com um olho atento ao batismo. Então, a Trindade está na Bíblia, mas ela aparece como pano de fundo de outras histórias. Segunda e principal dificuldade, que é a dificuldade de harmonizar verdades aparentemente contraditórias, incompatíveis. Quando a Bíblia fala da Trindade, ela revela uma doutrina que reúne verdades aparentemente contraditórias. Do ponto de vista do quê? Da lógica, do ponto de vista das leis da física que nós conhecemos. Né? E foi Agostinho, Santo Agostinho, talvez o teólogo mais sábio e que mais estudou e refletiu sobre a Trindade. E foi o Agostinho que nos ensinou
a, de certa forma, desistir de compreender. Ele, que estudou anos e anos e anos e produziu textos belíssimos sobre a Trindade, vai no final da sua vida ter um famoso insight, talvez você já conhece essa história, onde ele vê numa praia uma criança brincando, e a criança faz um buraquinho na areia, e a criança vai até o oceano com um baldinho e pega um pouco de água, e traz aquela água meio caindo assim, e despeja naquele buraquinho que ela fez ali na praia. E o Agostinho dá um estalo na cabeça dele. É isso que eu estou tentando fazer. Estudando a Trindade, tentando compreender a Trindade. A Trindade é um oceano e a minha cachola é um buraquinho. E eu estou tentando colocar todo o oceano do mistério de quem Deus é dentro da minha mente, que é limitada e ainda por cima contaminada pelo pecado. Não é possível, gente, porque são verdades da Trindade aparentemente, para nosso entendimento limitado, contraditórias. Porque a primeira realidade é a seguinte: Deus é um só. A Bíblia diz que Deus é um só. Um ser. E o Antigo Testamento enfatiza muito isso, né? Até porque os povos do Antigo Testamento ao redor do povo de Israel eram todos politeístas. As culturas tinham muitos deuses. E nesse contexto, por inúmeras vezes, Deus vai vir e vai dizer: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele é um só. O Novo Testamento vai afirmar isso, o próprio Jesus diz isso. O Senhor é um só. Há somente um Deus, não há três deuses. Toda a Bíblia revela isso. No texto de Mateus, o nosso texto principal hoje, também isso está claro. Como, pastor? Batizando-os em o nome. Não são nos nomes. A gente não batiza ninguém no nome do Pai e no outro nome do Filho e no outro nome do... Não são três nomes, é um nome. O nome. Segunda realidade. Este Deus que é um só, é uno, ele é três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, são três seres, entidades distintos. E são igualmente Deus. A gente vê isso quando as pessoas, os discípulos se dão conta, em algum momento da caminhada de Jesus, quando eles se dão conta que Jesus é Deus, eles o adoram. Começam a adorar a Deus, a Jesus. Eles veem que Jesus fazia algumas coisas que só o Pai fazia ou podia fazer. Milagres, perdoar pecados. E quando eles adoram Jesus, o que Jesus faz? Ele aceita. Ele aceita. Ele não diz: não me adorem porque eu sou menos. Lá em Apocalipse, quando João diz que viu algumas coisas especiais e ele de repente começou a adorar alguns anjos que estavam lá, os anjos disseram: para, não adore, não me adorem, porque só se adora a Deus. Quando Paulo estava no livro de Atos fazendo missão, e ele fazia uma coisa espetacular numa cidade, as pessoas ficavam encantadas com a sabedoria e o poder dele e começavam a adorar Paulo. E Paulo dizia: para. Porque nós somos seres humanos, criaturas, não se adora criaturas. Mas quando começam a adorar Jesus, o que ele diz? Ele diz: para. Ele diz: podem me adorar. Porque a mesma glória que o Pai merece, eu também mereço. João 1, está o Pai, mas também está o Filho. São diferentes. E ambos são adorados e glorificados. Está lá o Espírito Santo também, na criação. Gênesis capítulo 1. Está Deus Pai criando. Mas no começo, versículo 2 de Gênesis já diz: o Espírito Santo estava ali. Não me pergunte fazendo o quê, mas estava ali. O Espírito do Senhor repousava sobre a face do abismo. E Jesus não aparece em Gênesis, mas Provérbios disse que ele estava lá, se divertindo com o Pai e o Espírito Santo durante a criação. E João diz a mesma coisa. Em Provérbios é uma coisa meio profética, meio poética, a sabedoria estava lá. Mas João diz:
O Verbo estava lá e o Verbo era Jesus. E foi através do Verbo que as coisas foram criadas. Então, em Gênesis 1, já está o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando. Torre de Babel. As coisas estão ruins no mundo e Deus desce. O que Deus diz? Desçamos. Desçamos no plural. Trindade. Desçamos para ver o que está acontecendo. Desçamos para acabar com essa farra. Quando criam os seres humanos, façamos o ser humano a nossa imagem. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estão aparecendo na Bíblia desde o começo. E a gente não deve confundir. Já sei, pastor, vou resolver da seguinte forma. Né? A gente usa isso com as crianças, eu até uso com os meus filhos, mas não está bem certo. Depois a gente tem que ensinar isso melhor. Que são 3 partes do ovo, da maçã, a casca, não sei o que, isso, aquilo. Né? 3 fatias do bolo. O pai é um pedaço, o filho um pedaço. O crânio está dizendo que não são 3 pedaços. Soa mais palatável, mas não é por aí. Né? Colossenses 2,9, por exemplo, vai dizer que Jesus Cristo não é um pedaço da divindade. Em Jesus está todo o bolo, toda a plenitude. Então, cada pessoa é Deus completo. Uma outra forma de resolver esse enigma para a nossa mente humana é dizer, já sei, tem Deus, é o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são igualmente Deus. Às vezes Deus põe o chapéu de pai e aparece como pai. Às vezes ele põe o chapéu de filho e vem como filho. Como se Pai, Filho e Espírito Santo fossem um modo, uma ação específica de Deus em algum momento. Não dá para resolver assim. Porque, de novo, no batismo de Jesus, quem está lá? Os 3 estão lá. Diferentes. Os 3 estão lá. Né? Quando Jesus ora a Deus, ele não está falando consigo mesmo. Pai, tira de mim esse cálice. Ele está falando com um outro alguém. Então, biblicamente, não são 3 fatias de 3 pessoas. Um só Deus, 3 pessoas. Não faz sentido matematicamente, não faz sentido cientificamente. Analogias que a gente usa não vão dar conta, não fazem justiças de explicar a profundidade do conceito. É difícil a compreensão, é um mistério. É um caso para fé. A Trindade é algo que a gente crê, porque a Bíblia nos ensina, mas crê, não entende, não compreende. Bom, ainda que a gente não compreenda a Trindade, a gente pode desfrutá-la. A gente pode sorrir quando a gente pensa nela. A gente pode agradecer a Deus porque Ele é assim. Porque a Trindade, do jeito que ela é extremamente poderosa, extremamente bela, extremamente relevante para nós seres humanos. E eu vou explicar para vocês. Agora, a beleza da Trindade. Se Deus é 3 em 1, se Deus é, desde a eternidade, um só Deus em 3 pessoas, o que isso significa? Significa, pelo menos, 3 coisas fascinantes. Tem mais, vou ficar com 3. Primeira, essa doutrina da Trindade, ela significa que equilíbrio doutrinário, equilíbrio na espiritualidade é fundamental. Vejam, não apenas batizem as pessoas, batizem elas no nome, mas é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é no nome de Deus. É um nome, mas a pluralidade está ali, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O que Jesus está dizendo? Novos discípulos precisam crer, precisam honrar e precisam incorporar ou ser incorporados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque se você ficar só com uma delas ou com 2, a sua vida cristã vai estar, no mínimo, incompleta. Vai estar capenga. Vai estar instável. Você vai cair.
Se você pôr ênfase demais no Espírito Santo, e alguns cristãos fazem isso, tá? Uma ênfase demais no Espírito Santo, é possível que você caia num tipo de fé, num tipo de espiritualidade que é exageradamente mística, exageradamente sentimental, exageradamente energética. Se você, por outro lado, der destaque apenas ao Pai, ou ficar muito focado em Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, é possível que você caia na tentação de esperar que esse Pai seja um grande milagreiro, que o tempo todo está me ajudando nas minhas questões, nos meus sonhos, nos meus pedidos, que Ele é o Criador, então eu vou ficar o tempo todo pedindo para Ele me ajudar e me ajudar e me ajudar. Ou então eu posso cair no erro de entrar naquela espiritualidade dos fariseus, que achavam que podiam chegar ao Pai sem quem? Sem o Filho. Por outro lado, se você, por exemplo, ficar só em Jesus, talvez aqui é uma tentação para os luteranos que enfatizam mais Jesus, né? Nós cristãos luteranos somos um pouco mais cristocêntricos. Mas se nós cairmos ou levarmos isso a um extremo, a gente eventualmente pode ficar com uma espiritualidade que só fala de perdão de pecados. Só fala de perdão de pecados. Tudo que interessa para a tua vida é perdão de pecados. E não fala do dia a dia. E não fala da vida com Deus Pai, que te cuida, que te leva para o teu trabalho, que te ajuda na tua prova, né? Que tem pés no chão. E não fala das questões do casamento, das questões das fraldas dos filhos. Isso tudo é sagrado. Está no âmbito de Deus Pai, da criação, das vocações. Fica só com perdão de pecados, né? Ou então a gente fica só com perdão de pecados e cai naquela coisa que pode ser uma tentação para os luteranos. Eu recebo de Jesus perdão e perdão e perdão, e que bom que eu recebo de Jesus, e o perdão existe para nós, só que eu me esqueço do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Além de me convencer do meu pecado, e além de aplicar o perdão na minha vida, o Espírito Santo faz uma revolução aqui dentro. E quando eu ganho o perdão, ele faz essa revolução e ele me joga para fora como um tornado poderoso para abençoar os outros e para lutar contra os meus erros. Então eu fico só recebendo o perdão, mas menos enviado, menos capacitado, menos autorizado pelo Espírito Santo a lutar contra os meus erros e crescer na minha fé. Estão entendendo? Se eu ficar só com uma parte da Trindade, eu posso ficar numa fé meio capenga, numa espiritualidade meio, no mínimo, limitada, né? Precisamos, como cristãos, da peculiaridade e da força específica de cada pessoa da Trindade, que ela nos disponibiliza na sua obra na gente. E eu digo mais, e se eu tenho essa força triuna, a peculiaridade que o Pai obra na minha vida, a peculiaridade que o Filho opera na minha vida, e a peculiaridade que o Espírito Santo opera na minha vida. Se eu tenho essas três dimensões claras, ativas no meu dia a dia, eu não preciso de mais nada. Não preciso mais entrar num mundo de meditação, não preciso entrar mais em acender vela uma para cada santo, porque eu tenho a Trindade. A Trindade não apenas equilibra a minha vida espiritual, ela é suficiente. Com ela eu tenho tudo o que eu preciso para a vida. Segunda beleza da Trindade. Se Deus é uma Trindade, e Ele servir é mais satisfatório e sublime que o sucesso, ou que ser servido. Tem uma passagem incrível da Escritura, que Jesus está orando, nós estudamos ela 2 domingos aqui atrás, eu acho, 2 domingos. Explorou um pouquinho dela, mas a gente pegou o final,
No início, Jesus começa a oração, ele está perto de morrer, e ele abre o coração, ele abre o peito dele e fala com Deus Pai. Certamente ele fala com Deus Pai na força do Espírito Santo, que o acompanhava o tempo todo. E ele dá um vislumbre para a gente, só um gostinho, do que acontece quando a Trindade se relaciona entre eles. A gente vê muito a Trindade se relacionando com a gente. Um dia a gente vai ver eles se relacionando entre eles. Eu até gosto do filme A Cabana por isso, por mostrar um pouquinho de como é que eles agem um com o outro. Jesus diz assim: o Pai me glorifica. E eu glorificado faço o quê? Faço o quê? Glorifico o Pai. Glorificar é dar glória. Dar glória dá prazer. Dá prazer, dá alegria, dá orgulho. Preencher o outro. Jesus diz: tenho medo, estou sofrendo, vou para a cruz, mas eu tenho tudo, porque o Pai me preenche, o Pai me ama, o Pai tem prazer em mim, e o Pai me dá do seu prazer. Só que o que eu faço com isso? Eu devolvo para Ele. E ele nem incluiu o Espírito Santo nesse texto, mas certamente o Espírito Santo faz parte dessa jogada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem desde a eternidade fazendo o quê? Um com o outro. Um glorificando o. O Pai não está sentado num trono dizendo para o Espírito Santo e para Jesus: vem, me glorifiquem, que é o que a gente faz. Nós fazemos isso. Nós em casa, nós na igreja, nós no nosso trabalho, nós nas nossas redes sociais, a gente se senta lá e diz assim, ó: me aplaudam, me sirvam. A Trindade não age assim. A Trindade olha para o outro e diz: como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te dar prazer? Como é que eu posso te alavancar? Como é que eu posso fazer você feliz? E o outro recebe aquela enxurrada de amor e glória e responde: não. Como é que eu posso fazer você feliz? E assim os três se retroalimentam diária e eternamente, um glorificando o outro. Isso, gente, nos diz o seguinte, que desde sempre, desde a eternidade, antes de criar qualquer tipo de coisa, há uma orientação, a flecha, a seta, o movimento essencial de Deus é o outro, não é para mim. O movimento que existe dentro da Trindade é sempre o outro. Buscar fazer o outro feliz. E o outro que recebe disso tem a sua orientação voltada para o outro. Cada pessoa da Trindade se entrega, se doa, se disponibiliza e se ama. E isso significa que servir, abrir mão dos meus direitos, abrir mão do meu sucesso, abrir mão do meu aplauso, abrir mão das minhas necessidades para o outro que está na minha frente, não é, nunca foi, uma atividade inferior, escravizante, humilhante. O mundo disse isso para nós, que se eu sirvo alguém, se eu faço café para alguém, se eu limpo o chão de alguém, se eu me humilho, se eu dou a prioridade para o outro, o mundo nos diz: você é um perdedor, porque você tem que vencer, porque você tem que estar no topo. Não, isso é uma mentira de Satanás para nós. A divindade de Jesus é diminuída 1 milímetro, porque ele vive para glorificar o Pai? Não. A potência do Pai é diminuída 1 centímetro, porque ele vive para glorificar o Filho e o Espírito? Não. A divindade deles não diminui, porque um vive para dar glória para o outro. O que isso está nos dizendo? Que desde sempre, não foi uma invenção de Jesus, não é uma invenção da nossa igreja, desde sempre, desde a eternidade,
Antes do mundo ser mundo, o caminho para subir é descer. Jesus não estava inventando uma coisa nova quando ele disse, os humilhados serão. Porque ele não está inventando, ele não está nos botando um peso para nós. Vocês vão ter que se humilhar. Não, ele está nos dizendo, se vocês soubessem que mais bem-aventurado, que a gente é muito mais feliz quando a gente faz o outro feliz. Quer encontrar a tua felicidade pessoal, profissional, afetiva? Faz alguém outro feliz. E eu digo mais para vocês. Isso explica, inclusive, o que algumas pesquisas científicas já demonstraram. Que quem faz trabalho voluntário é mais feliz. É mais feliz. Que a pessoa que está doente, de repente até deprimida, se você consegue tirar ela daquele mundinho onde ela está fechada em si mesmo, e você consegue expor ela em algum cenário da igreja, da sociedade, de uma ONG, se você leva uma pessoa para fazer alguma coisa, algum favor para o vizinho da porta, ou então lá na favela, e coloca essa pessoa suar, chorar, abrir seu bolso e dar de seu dinheiro, cozinhar para o outro, essa pessoa volta para casa pelo menos um tantinho assim, melhor, mais feliz. Isso está comprovando o que a Trindade realiza desde sempre. Desde sempre. A glorificação da Trindade é o outro. A inclinação que existe na Trindade é agradar o outro. Fazer o bem do outro. Trabalhar para a felicidade do outro. Claro que como a Trindade não tem pecado, isso funciona de forma perfeita. Né? Nenhum deles fica com baixa autoestima, nenhum deles fica com uma necessidade não satisfeita. Como nós somos pecadores, é possível que se você decida viver para o outro, a outra pessoa na tua frente não corresponda. E aí vai haver uma certa tristeza, um certo desbalance. Mas mesmo assim, isso não tira a santidade e a beleza de que a gente é mais feliz quando a gente serve. Terceira razão, é a minha última. Se Deus é uma trindade, e Ele é, o amor é mais importante que o sucesso. O amor é a coisa mais importante que existe na vida. Eu vou explicar para vocês, eu vou explicar com Santo Agostinho. Santo Agostinho foi quem melhor estudou a Trindade. Ninguém refletiu tão profundamente como ele. E uma das coisas que ele se deu conta lá no século IV é que se Deus é unipessoal, se ele fosse unipessoal, uma pessoa só, se Deus não fosse 3 pessoas, se ele fosse só uma pessoa, então ele não seria intrinsecamente, ou seja, no seu interior, ele não seria amor. Ele não seria desde sempre e antes de tudo amor. Porque o amor teria sido algo que teria vindo depois. Em algum momento da história. O amor seria algo secundário. Por quê? O amor seria apenas uma opção. Deus seria capaz, se ele fosse só uma pessoa, Deus seria capaz de ser Deus sem ser amor. Porque até que ele criasse as flores, até que ele criasse os bichinhos, até que ele criasse os anjos, até que ele criasse os seres humanos, ele não poderia amar alguém, porque ele está sozinho. Então ele só poderia ser amor quando ele tivesse alguém para amar. E aí o amor que uma pessoa sente pela outra, ou por uma outra pessoa, o amor seria sempre uma coisa criada, vinda depois. Vou repetir, é um pouquinho filosófico. Santo Agostinho, gente, não sou eu não. Se Deus é unipessoal, se Deus é mono, ele não seria amor em sua essência, porque ele não teria alguém para amar desde sempre. O Valfredo entendeu lá. Ele não poderia amar até que ele conhecesse, experimentasse alguma coisa com alguém que ele criou. Até que ele começasse a criar,
ele seria um Deus abstrato, um Deus, quem sabe, até sádico. Somente então ele passaria a conhecer o amor. E aí a gente poderia questionar se um Deus monopessoal criou o mundo, por que ele criou? Será que ele não criou só para ter alguém para amar? E aí seria uma lógica egoísta. Ele criou alguém porque ele estava com ele estava com uma lacuna, um vazio dentro dele. Aí ele criou alguma coisa, aí ele criou um bichinho, aí ele criou um mundo, aí ele criou um ser humano para amar. Teríamos um Deus, se ele fosse monopessoal, isso é a tese de Agostinho, teríamos um Deus carente. Um Deus que só nos criou para satisfazer um desejo dele, um capricho dele. Mas, Agostinho vai dizer, se Deus, desde a eternidade, antes de criar qualquer um e qualquer coisa, já era um coletivo de pessoas que se amam sem ter criado nada, que se bastam, que partilham, então Deus já podia ser amor mesmo antes de ter criado a gente. Antes de qualquer ato de Deus, ele já amava. Ele amava quem? Um ao outro. O Pai amava o Filho, amava o Espírito amava o Filho, amava o Pai. A Trindade já se amava. Eles se amavam desde sempre porque são, em essência, amor. João diz, né? Deus é amor. Desde sempre, não quando ele criou alguém. Desde a eternidade, Deus já ria, como diz Provérbios. Se divertia um com o outro. Aliás, século XIV, um alemão dominicano imaginou. Ele fez uma poesia e ele imagina a Trindade criando o mundo a partir da risada. Desse amor, século 1300, gente. Faz parte de uma poesia. Thomas Eckerton fala sobre isso. Não sei se está teologicamente certo, mas Provérbios diz que havia essa diversão ali, né? Provérbios falou que já havia esse prazer, essa, de certa forma, essa coisa lúdica e amorosa entre o filho e o pai na criação de tudo. Deus já sabia rir antes de nascer Adão e Eva. Isso faz ser o nosso Deus completamente diferente, gente. Os deuses dos vikings, os deuses nórdicos, os deuses... Tem deuses por aí de religiões que nem ri, que nem amam. E tem uns que amam, mas amam egoisticamente. Criam pessoas para ter um capricho seu realizado. O nosso Deus não. O nosso Deus já amava antes de nos criar. Tem um teólogo, a patrística falava disso, e tem um teólogo que vai dizer assim, Deus dançava. A Trindade é a pericorese, é a dança de Deus, né? Que é uma coisa bonita, né? Uma dança, pense num balé, uma coisa bonita, né? Então imaginem, Deus já dançava, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A Trindade, ela é um modelo de relações. E nessa dança, né, olha que interessante, às vezes um é o protagonista, né? Os outros dois dão suporte. E o Pai entra em cena e cria. Aí o Pai e o Espírito vêm para trás e Jesus vem à cena e protagoniza o passo. E Jesus vem para trás, junto com o Pai, ficam no suporte, o Espírito Santo é lançado ao mundo. Eu sei que eu estou falando de ideias um pouquinho estranhas, talvez, para vocês num primeiro momento, mas isso aqui é pura teologia bíblica e cristã desde sempre. Os primeiros cristãos já imaginavam a Trindade como um modelo perfeito de relacionamento. E é interessante porque, irônico, eu diria, porque o Nietzsche, que influenciou muito a humanidade, o Nietzsche disse assim certa vez, me dá um Deus que saiba dançar e eu entrego a minha vida para Ele. Eu posso acreditar só num Deus que saiba dançar. O Nietzsche pensou que o Deus que existia era um Deus abstrato, que não ama, que não ri,
que não é amor em essência, que se ama alguém é por um capricho. O Nietzsche, infelizmente, não ouviu, ou se ouviu, não entendeu, ou se entendeu, recusou a crer. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem dançar. Estão dançando um com o outro em amor, num relacionamento perfeito desde a eternidade. E isso tem algumas implicações maravilhosas para a gente. A criação do mundo, em primeiro lugar. Esqueça essa ideia sádica de que Deus criou o ser humano para brincar com a gente, porque estava carente. Mas então, pastor, se Deus não me criou para ter alguém para amar, por que Ele me criou então? Para que a gente compartilhe do amor que já existe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já se amam, têm uma família amorosa e perfeita, uma comunhão, uma comunicação, uma dança perfeita. E eles abrem a roda para Adão e Eva. Vem dançar com a gente. O ser humano cai em pecado. Sai da dança. Sai da cirandinha. E Jesus vem ao encontro. Porque Ele quer o ser humano de volta na família. Ele quer o ser humano de volta de braços dados com Ele. E Jesus morre na cruz dizendo, vem de volta. Com o perdão que eu conquisto na cruz, você pode entrar de novo nessa relação perfeita que existe entre nós. E a gente pode viver para sempre nesse amor e nessa relação. Repito, a Trindade já era desde sempre totalmente feliz, totalmente satisfeita um com o outro. Eles já tinham tudo o que precisavam. Não nos criaram porque precisavam de algo. Nos criaram por puro amor. Para que a gente experimente e desfrute para sempre dessa vida linda e perfeita que eles têm entre eles. Uma outra implicação disso, gente, tem a ver com essa questão do amor, né? Que o amor não é uma coisa criada, não é uma opção. Se o amor já está na Trindade, o amor é a razão de ser do universo. O amor não veio depois, o amor não é um subproduto. O amor está na base de tudo. O amor, a amizade, a relação. E se eu fui feito e vocês foram feitos à imagem e à semelhança dessa Trindade que tem o amor como base, que ama ao natural, que ama espontaneamente, porque é amor, então nós estamos livres para parar de viver para o poder, para o sucesso, para o egoísmo, e a gente está livre para viver no amor e para o amor. Se a gente for politeísta, eu não sei, mas a gente vai acabar sendo pessoas frias e sádicas. Porque deuses estão em conflitos, estão em guerra. Estão em guerra e aí criam o ser humano para participar de uma guerra. Não foi isso que aconteceu na história do ser humano. A Trindade não estava em guerra. A Trindade dançava. Abriu a roda e disse, vem dançar com a gente. Vamos viver a perfeição. Amor, comunhão são as coisas mais importantes do universo. A gente está livre para no nosso casamento, nas nossas famílias, nas nossas relações no condomínio, no emprego, na igreja. Para não usar mais ninguém. Eu quero você para realizar um capricho meu. Não foi isso que a Trindade fez. A Trindade não criou ninguém. A Trindade não subiu em cima de ninguém para realizar um capricho seu. A Trindade já era feliz e se amava e abriu a roda para a gente. E é assim que a gente deve se relacionar com as pessoas. Não, eu quero você, eu quero ter contato com você, eu quero ser teu amigo porque eu quero algo em troca. Nós não precisamos de mais nada, nós temos o amor perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade já te ama perfeitamente. Como é que eu sei disso, pastor? Porque no batismo, texto que a gente leu, somos batizados em o nome. Em o nome. Esse em é para dentro. Esse em grego, é para dentro. Quando alguém foi batizado e é batizado, e nós que somos batizados, nós entramos
entramos para dentro da Trindade e já somos participantes desta vida perfeita, desta vida amorosa, desta vida bela. Beleza da Trindade, gente. Equilíbrio doutrinário, fundamental e suficiente. Servir antes de ser servido e amar acima do sucesso, acima do poder. Amém.